Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta sexta-feira, dia 4 de agosto. Confira como foi o segundo jogo da semifinal da Taça Montanhês de Futebol. Veja os destaques da Câmara Municipal após a volta do recesso parlamentar. E conheça a MaxBot, empresa que busca unir tecnologia e praticidade. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. E ainda falando do maior evento de extensão rural do país, a Semana do Fazendeiro promoveu em sua 93ª edição o curso de produção artesanal de quitandas, incentivando o empreendedorismo. E quem nos traz mais detalhes é o repórter Luiz Tadeu. Pensar no povo mineiro é remeter a sentimentos de hospitalidade, afeto e tradição. E a culinária mineira consegue expressar as origens de um povo marcado por suas riquezas culturais. Nesse sentido, as quitandas, muito além de um aperitivo, conservam marcas de uma culinária típica e de resistência. O curso de produção artesanal de quitandas, oferecido pela Senar na 93ª Semana do Fazendeiro, dialoga com essa ancestralidade e vai além. Agora é ferramenta de segunda fonte de renda, incentivando o empreendedorismo para os pequenos produtores. Hoje a quitanda para nós, ela nos mostra aí o que era se produzido muito antigo, né? Na época da minha avó, na época da minha mãe. Então ela nos remete aí, além de sabores, nos remete também sentimentos. E é esse o nosso intuito, em trazer de novo algumas quitandas que eram produzidas antigamente e também inovação hoje nas quitandas que eles produzem para venda ou para casa ou mesmo para o que eles quiserem no dia a dia deles, né? O curso conversa com o tema da 93ª Semana do Fazendeiro ao incentivar o crescimento econômico, inclusivo e sustentável. Eu sempre falo que a gente vem para dar um pontapé inicial, né? Para a gente dar uma base para eles do que eles precisam fazer para se começar a produzir. Como que tem que ser as boas práticas, como que tem que ser a produção, como que eu tenho que fazer a parte de economia também, porque eu também não posso produzir com desperdício, porque se eu vou vender eu tenho que economizar, e como que tem que ser também a qualidade desse produto. Então o curso ele entra ensinando as pessoas essa base para elas daí começarem a caminhar sozinhas. Receitas que passam de geração em geração e reforçam a ancestralidade mineira e familiar. As quitandas são patrimônio de Minas, do Brasil e do mundo, e preservar a produção desses quitutes é preservar a história do nosso povo. No último domingo aconteceu o segundo jogo da semifinal da Taça Montanhês de Futebol em Ervalha, e a equipe da TV Viçosa fez a cobertura desse jogão. Confira como foi. Turvão e amigos do Copo disputaram a última vaga para a grande final da competição. O jogo começou equilibrado. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Turvão chegou ao seu primeiro gol com o atacante Renan Mudinho. Na segunda etapa, mesmo pressionado, o Turvão foi mais letal e ampliou o placar aos 41 minutos, através de Júlio. 2-0 foi o placar final. Estou com o Carlão, técnico da equipe do Turvão. Turvão em mais uma final, Carlão. Fala pra gente aí desse jogo de hoje aqui. Ô, Pança, rapaz, graças a Deus conseguimos nosso objetivo, que é chegar na final. Fizemos uma bela campanha, uma bela primeira fase, classificamos em primeiro lugar, fomos para a semifinal direto. E graças de Deus hoje conseguimos nosso objetivo, que é chegar na final do Campeonato Montanhês. E dar os parabéns também à organização do Montanhês aí. O que você sabe do seu adversário da final? Como é que você analisa o Grama como adversário? O jogo é jogo a jogo, né, Pança? É jogo a jogo. E vamos na nossa humildade domingo, nas graças de Deus, nós conseguir nosso objetivo, que é ser campeão. Estou com o Robson, da equipe dos Amigos do Copo. Chegou aí uma semifinal, infelizmente hoje não deu, né, Robson? Não deu, faltamos o gol, né? O time jogou muito bem, mas como nós falou desde o começo do campeonato, difícil fazer gol. Se tomar não tira diferença. Então assim foi, a gente colocou o time deles no bolso, né? Jogamos bonito aí, tocamos as bolas direitinho, mas o gol infelizmente não saiu, né? Buscar o terceiro lugar aí, né? Final de jogo aqui no estádio do Esporte Clube Montanhês em Ervalha, semifinal do Campeonato Municipal, vitória do Turvão por 2-0 sobre a equipe do Amigos do Copo. Turvão classificado para a grande final do próximo domingo. Programação para o próximo domingo. Abertura dos portões com entrada franca às 12 horas. 13 horas,
disputa de terceiro lugar entre Careço e Amigos do Copo. E a grande final acontecendo às 15 horas. Turvão e Grama decidindo o Campeonato Municipal de Ervalha. E nesta semana, os vereadores voltaram às atividades, após o recesso parlamentar. Além da reunião ordinária realizada na terça-feira, foram realizadas 2 audiências públicas. Confira os destaques. A reunião ordinária aconteceu na terça-feira, após o recesso parlamentar dos vereadores. Na ocasião, além das discussões sobre projetos, foi divulgada a entrega da Comenda Arthur Bernardes. O evento acontece nesse sábado, dia 5 de agosto, a partir das 9h45 da manhã, na Praça Silviano Brandão, com a colocação de faixa no busto do ex-presidente Arthur Bernardes. Em seguida, serão homenageados os cidadãos Neuza Catarina Pinheiro Garcia, José Rubens Ferreira Fontes e Rodrigo Gava. O evento é promovido em conjunto pela Casa do Empresário, Câmara Municipal de Viçosa, Prefeitura de Viçosa, UFV e Funarb. A vereadora Jamile Gomes destacou durante a reunião a importância das campanhas Agosto Dourado, que visa o incentivo ao aleitamento materno, e a Agosto Lilás, que busca o fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. Em sua fala, a vereadora destacou os desafios enfrentados pelas mães durante o período de amamentação, enfatizando o curto período de licença maternidade, a falta de uma rede de apoio sólida e a desinformação. A vereadora também enfatizou a importância da criação de políticas públicas e de mecanismos para fortalecer as já existentes. Na quarta-feira, aconteceu uma audiência pública para que a Secretaria de Saúde apresentasse o relatório do primeiro quadrimestre de 2023. Já na quinta-feira, foi realizada a audiência pública para discutir o plano de carreira dos servidores públicos municipais. O vereador Gilberto Brandão, autor do requerimento, lamentou a ausência de diversos convidados do Poder Executivo para a discussão do assunto. E no Viçosa Tech de hoje, teremos mais um sucesso do Tecnoparque, a MaxBot. É uma empresa graduada e tem ganhado muito espaço ao juntar tecnologia e praticidade. Sejam bem-vindos a mais um Viçosa Tech, o programa que vai te deixar por dentro de tudo sobre o mundo da tecnologia e das startups. Hoje estamos aqui com Rômulo Balga, o CEO da MaxBot. Seja muito bem-vindo, Rômulo. Obrigado pelo convite aí, muita satisfação em participar do programa. Você que é um empreendedor e uma personalidade muito ativa nesse mundo de inovação aqui de Viçosa, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como você começou a empreender, como você entrou nesse mundo. Eu comecei como educador físico aqui em Viçosa, né? Eu vim para cá já formado, tentar mestrado, pós-graduação de uma forma geral. E daí trabalhando, depois de 10 anos trabalhando na profissão, eu comecei a perceber que a profissão não ia me dar as coisas que eu desejava, né? E daí eu encontrei no empreendedorismo uma oportunidade de ter ganhos ilimitados, por mais que muitas vezes a gente trabalha muito mais do que trabalhava quando era funcionário, né? Então, como eu participava de bastante organização de eventos esportivos e tudo mais, eu fui buscar, eu conheci a incubadora através de um evento que foi realizado ali dentro da universidade, e daí eu fui buscar mais informação da incubadora para ver como é que eu poderia participar daquele ecossistema, aprender com quem já estava desenvolvendo as coisas e tal aqui em Viçosa, né? E na época ainda era tudo meio mato, né? A gente ainda não tinha esse prédio bonito aqui, a gente ficava ali num puxadinho atrás da Funarb, né? E foi ali que a gente começou a desenvolver, foi ali que a gente passou o nosso período de 6 meses de pré-incubação. E daí, dentro da pré-incubação, a gente conseguiu validar muitas questões sobre o nosso produto da época, né? A gente queria construir um software de cronometragem esportiva, cheio todo tecnológico, cheio de RFID, cheio das tecnologias que existiam ainda muito pouco no Brasil. E quando a gente foi fazer um estudo de viabilidade, a gente mostrou que a gente ia precisar de muito dinheiro para poder desenvolver aquilo. Então, como é prática de qualquer startup, a gente resolveu dar uma pivotada. E daí a gente começou a buscar outros projetos que envolviam aquela tecnologia, o RFID, que foi uma coisa que nós estudamos muito, ficamos muito bons nela, naquela época, né? E daí a gente teve a oportunidade de construir uma biblioteca inteligente no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Foi um projeto de quase R$1 milhão na época. Então foi um projeto muito legal de participar. E a nossa trajetória começou assim, né? E daí depois a gente veio a ser uma empresa
incubada, participamos de todo o período de incubação. Quando a gente incubou, já estava de mudança para esse prédio novo, então a gente ocupou uma sala aqui, ficou aqui até 2018, 2019. Nesse período ocorreu a incubação, a gente conseguiu graduar a empresa, depois a gente virou uma empresa residente, e daí ali em 2019 a gente optou por tomar um espaço na cidade, e porque estava muito difícil trazer gente para trabalhar aqui no Centev, né, aqui no parque, né, então a gente sabe da distância que tem do centro e tudo mais, a gente contratar bolsista lá da UFV e o bolsista trabalhar em horários, em janelas de aula para conseguir vir aqui, para conseguir voltar, era muito complicado, a gente optou por tomar um espaço lá, e daí depois veio a pandemia, a gente virou uma empresa 100% home office, e foi até bom que a gente está crescendo absurdamente hoje dentro do home office, então a gente tem equipe espalhada por todo o Brasil aí, tem sido uma experiência muito legal. Mas a nossa trajetória foi basicamente essa, foi mais de 10 anos de luta, de construção de um negócio. Interessante. E sobre a sua empresa mesmo, a MaxBot, quais soluções ela oferece para o mercado atualmente? Nós somos uma plataforma de atendimento ao cliente, a gente tem uma camada de chatbot. Chatbot é basicamente um robozinho que vai fazendo os direcionamentos. Eu quero falar com o comercial, eu quero falar com o suporte técnico, quero falar com o financeiro. E daí o robô entende essa dinâmica e distribui esses atendimentos para as pessoas que estão alocadas nesses setores, né? E daí com isso a gente consegue fazer um atendimento muito mais estruturado, geração de protocolo, a gente salva toda a conversa, independente se tiver áudio, vídeo, a gente consegue salvar tudo, e tudo isso ainda oferecendo de forma multicanal. Então, dentro de uma mesma plataforma, o nosso cliente recebe atendimentos ali chamados do WhatsApp, do Telegram, do chat web, que vem do site dele, do Instagram, do Messenger, e conforme vai aparecendo novos canais, novas redes sociais, a gente vai incorporando isso, porque a gente entende que a empresa precisa estar onde o cliente dela quer que ela esteja, né? Então ela não escolhe o canal de atendimento, o cliente dela é quem acaba escolhendo, e daí ela cria várias facilidades para poder realizar esse atendimento, tudo isso auxiliado numa pesquisa de satisfação que tem ao final de cada atendimento, onde ele consegue ter vários insights que ele pode melhorar a empresa dele como um todo, o produto, o serviço e tudo mais. Então isso é o que a gente tem trabalhado desde 2020. A gente sabe que a vida de empreendedor não é fácil, nem tudo é um mar de flores. Então, você tem alguma dificuldade, algum desafio que você pode contar para a gente que a sua empresa passou, ou que você mesmo passou, mas que te ajudou a crescer ou ajudou a desenvolver melhor o seu empreendimento? Tem. Todo mundo que resolve abrir uma empresa passa por um monte de desafio, né? Então, uma das coisas que a gente sempre analisou eu consigo fazer? Está dentro das minhas competências? Se não está dentro da minha competência, é um negócio que eu consigo aprender muito rápido? Então, por exemplo, quando a gente começou a empresa precisa gerar dinheiro, né? A gente ainda não tinha um produto pronto. E daí o que eu fazia? Eu disse, vou ofertar aqui em Viçosa desenvolvimento de site, tinha pouca agência na época e tal. Eu não sabia fazer site, eu nunca tinha feito nenhum. Mas beleza, eu sempre fui um bom vendedor, modéstia à parte. Então eu vou tentar vender e vou aprender com o cliente. E daí peguei ali uma cópia de briefing da internet, briefei o cliente, fiz tudo e tal. E daí pedi um prazo maior, óbvio, porque eu ia ter um tempo de aprendizagem. E daí eu concluí o site, fiz a entrega, e daí tem alguns sites aí que desde 2010 estão no ar até hoje, né? Então, esses são desafios. Aquele desafio do próprio Colégio Dante Alighieri que eu falei, né? Que a gente construiu a biblioteca. Era um negócio que a gente conhecia a tecnologia RFID, porque a gente tinha estudado muito com ela, mas a gente não tinha testado muito na prática. E daí, quando a gente prospectando, conversando com muitas pessoas e tal, e o Colégio Dante Alighieri é um colégio de mais de 100 anos em São Paulo, ali na beirada da Avenida Paulista, um colégio particular caríssimo em São Paulo, né? Para São Paulo talvez nem seja tão caro, mas se fosse aqui em Viçosa ia ser um absurdo de caro. E daí eles falaram assim, a gente viu aqui, eles acharam a gente na internet, né? Através de artigos de blog que eu escrevi e tal, então eu sempre tentei deixar meu rastro de uma certa forma pela internet para poder conseguir isso. E daí eles olharam assim, a gente está com um desafio aqui de colocar o RFID na nossa biblioteca ainda é uma parada muito manual. Eu vi que vocês mexem com isso e a gente queria saber se vocês podem fazer. Na época eu conversei com o meu sócio e falei, bora lá, né?
vamos fazer. E daí a gente foi estudando, encontrou fornecedor, conversou com o fornecedor, foi visitar a fábrica da 3M, que era o fornecedor que a gente escolheu para eles lá em Campinas e tal. Então foi um projeto muito legal. E foram todos desafios que a gente pegou sem a gente saber se a gente ia conseguir entregar. Então o empreendedor precisa ter muito disso, precisa ter muito vontade de aprender e estar disposto ao risco, porque a gente podia queimar totalmente o nosso nome ali naquela hora, né? Então a gente pegou um cliente que estava precisando muito de uma solução como essa, porque daí foi um projeto relativamente grande, foi o maior projeto que a gente fez naquela época, né? E a gente aprendendo nesse processo todo. Então, nossos desafios foram sempre assim. E hoje a gente continua enfrentando desafios. A gente participa de muito programa de inovação aberta, né? Que as grandes empresas têm tido demandas, desafios e tudo mais. E daí, por exemplo, o programa governamental, a Junta Comercial daqui de Minas Gerais é um cliente nosso hoje da MaxBot. E daí ela tinha lançado o desafio, preciso melhorar o meu atendimento ao cliente. Só que nesse caso a gente já tinha a solução para poder entregar. E a gente precisava só fazer alguns ajustes, então foi um desafio mais fácil. Mas a vida do empreendedor, de uma forma geral, ela é feita por grandes desafios. Cabe ao empreendedor decidir se ele tem a competência, se ele quer fazer aquilo, se aquilo vai agregar e principalmente se aquilo vai gerar caixa, né? Então é sempre esse tipo de análise que a gente faz. Hoje a MaxBot é uma empresa graduada e não reside mais aqui no Tecnoparque. Mas durante esse tempo que vocês passaram no Tecnoparque, como isso contribuiu para o desenvolvimento? Contribuiu demais. A troca que a gente tinha na época entre as empresas, né? Hoje são todas empresas diferentes do que a gente está aqui na época. A troca que a gente tinha entre as empresas era um negócio muito forte e é uma parceria que continua até hoje, né? Então, se eu ligar para o Igor lá da Jungle, da Gessuas, né? Ele me ajuda no que eu precisar e tal. Então, essa troca, essa convivência com outros empresários que estão em níveis mais altos que a gente, empresários que estão começando, que a gente acabava apoiando, isso tudo sempre foi uma grande ferramenta de desenvolvimento de todos os negócios que tem aqui dentro. Então, Rômulo, muito obrigada pela presença novamente. Obrigado, e fica à vontade para compartilhar nas suas redes sociais com o nosso público. Quem quiser seguir a gente lá, tem o nosso Instagram da MaxBot, @maxbot.com.br. Ali a gente compartilha bastante informação sobre atendimento ao cliente, sobre os desafios e tudo mais. E quem quiser me seguir também, @RômuloBalga. E ali eu compartilho bastante coisas sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, a gente distribui conteúdo e a gente faz uma live toda segunda-feira às 8h30 da noite no YouTube. Então segue a gente lá. Esse foi mais um Viçosa Tech. Muito obrigada por assistir. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Lenite. Lembrando que toda sexta-feira é dia de Viçosa Tech, o quadro que faz você ficar por dentro de tudo o que acontece no universo da tecnologia e das startups. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região neste sábado. A previsão para este sábado é de tempo ensolarado na maior parte do estado. Apenas na região do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o tempo vai ficar nublado. Em Viçosa, o tempo vai ser de sol sem nuvens e sem possibilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 13 e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol, sem probabilidade de chuva. Em São Miguel do Anta, as temperaturas vão variar entre 13 e 29 graus. Em Ervalha, mínima de 14 e máxima de 26 graus. E em Coimbra, previsão é com mínima de 15 e máxima de 26 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais destaques que movimentaram Viçosa e região. Não saia daí, a gente volta já. E o Viçosa Notícias está de volta. O Corpo de Bombeiros de Viçosa atendeu uma ocorrência de incêndio em uma casa em Teixeiras. Mais detalhes com a repórter Isadora Viana.
Nesta última terça-feira, dia 1º, ocorreu atendimento a um incêndio na rua Santa Maria, bairro Osvaldo Amaral. O fogo durou apenas 5 minutos e não foi necessário a utilização de água pela guarnição. Ao todo, foram danificados uma cama de solteiro, vidros da janela lateral e porta. As chamas foram contidas com um balde de água pelos vizinhos e não teve vítimas. Segundo a ocupante, o incêndio foi motivado por um curto-circuito na rede elétrica da residência. Por não ter indícios de ações criminosas, não foram acionadas agentes da polícia e o imóvel continua da posse da ocupante. A Prefeitura de Viçosa divulgou o edital de concurso público para a Rede Municipal de Educação. Confira. Foi divulgado na terça-feira o edital de concurso público para provimento de 139 vagas, mais cadastro reserva para a Rede Municipal de Educação em Viçosa. Os candidatos deverão se inscrever no período de 2 a 31 de outubro. As vagas previstas são para auxiliar de serviço escolar, assistente administrativo escolar, auxiliar de educação infantil, instrutor de Libras, tradutor e intérprete de sinais, supervisor e professor de diferentes áreas. Os interessados poderão fazer a inscrição no site gestãodeconcursos.com.br. As taxas serão de R$ 50 para cargos que exigem ensino fundamental, R$ 70 para os cargos de ensino médio e R$ 90 para os cargos de nível superior. Haverá reservas de vagas para cotas raciais e para pessoas com deficiência. E para você que se interessou, fique atento ao período de inscrições. O posto avançado de coleta externa do Hemominas divulgou as datas de coleta de sangue em Viçosa. No mês de agosto, as coletas serão realizadas nos dias 16 e 30, das 7 horas até as 11h30. Quem tiver interesse em doar sangue deve fazer o agendamento presencialmente ou pelo telefone 31 3874 8843 ou pelo e-mail hemominas@viçosa.mg.gov.br. O passe Hemominas funciona no segundo andar do Cismiv, atrás do antigo colégio de Viçosa. E olha só que notícia boa! A TV Viçosa e a Rede Minas já são parceiros e você já sabe disso. Mas nessa quinta-feira, nossa equipe foi em Belo Horizonte reforçar essa parceria. Na última quinta-feira, representantes da Fratev, mantenedora da TV Viçosa e da Rádio Universitária, estiveram em Belo Horizonte para fortalecer ainda mais a parceria com a EMC, Empresa Mineira de Comunicação, que é responsável pela Rede Minas e pela Rádio Inconfidência. Durante o encontro, o presidente da Fratev, Clóvis Andrade Neves, e o presidente da EMC, Gustavo Mendicino de Oliveira, assinaram um protocolo de intenções para compartilhamento de conteúdo audiovisual. A assinatura do documento foi celebrada por ambas as partes, sobretudo pela oportunidade dos conteúdos produzidos em Viçosa serem transmitidos para todo o estado de Minas Gerais. No encontro estiveram presentes ainda diretor de programação Jonathan Fagundes da Silva e o superintendente administrativo Edivaldo André Nascimento. Além deles, participaram do momento o secretário municipal de Cultura, Thomas Medeiros, e a assessora de comunicação Letícia Cosoli. Algumas substâncias usadas para atingir tecidos não têm regulamentação no Brasil, e em grandes concentrações elas podem causar até câncer. Uma pesquisa feita na USP fez uma comparação entre roupas brasileiras e espanholas, país onde existe uma regulamentação mais rígida. A pesquisa identificou substâncias cancerígenas em 48% das roupas produzidas no Brasil e na Espanha. O risco está na alta concentração de aminas aromáticas, presentes nos corantes. Em contato com as bactérias da pele, esses compostos químicos orgânicos podem ser decompostos e absorvidos. Tecidos sintéticos da cor rosa apresentaram os maiores níveis. A ideia inicial do trabalho era fazer uma comparação dos níveis dessas substâncias e a maioria das amostras aqui do Brasil ultrapassaram o limite permitido, que é de 5 miligramas por quilo de roupa. Os pesquisadores analisaram 240 amostras de roupas para grávidas, recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, porque são grupos mais vulneráveis e propensos a reações adversas. Este oncologista explica que o contato com as substâncias químicas, especialmente a longo prazo, pode causar danos ao DNA e câncer. Uma das formas que o corpo acaba eliminando essa substância é pela urina, né? Então, esse contato com a bexiga, isso acaba irritando ali aquelas células da bexiga e isso aqui pode levar ao câncer de bexiga ao longo
de uma exposição intensa e contínua ao longo de muito tempo. A presença de substâncias prejudiciais à saúde nos tecidos pode estar relacionada à falta de regulamentação da indústria têxtil. Ao contrário da União Europeia, o Brasil não tem uma lei específica que limite a utilização de produtos químicos na fabricação de roupas. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção disse em nota que o Brasil tem desde 2019 o Guia de Uso de Produtos Químicos Têxteis. A normativa orienta, mas não fiscaliza e nem pune as indústrias que descumprirem as regras. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. A autora do estudo aponta a necessidade de uma regulamentação, já que na loja o consumidor não consegue saber se aquela peça tem uma substância nociva. Quando existe uma regulamentação, a gente tem um controle maior, existe uma concentração máxima que não vai causar perigo para aquela população. Então isso é muito importante. Não é tirar a fonte de exposição, mas regular para concentrações seguras. E o Viçosa Notícias dessa sexta já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite!